dia, vocês me ouvem? Sim, bom dia, Gisele. Certo? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, presidente. Tânia, Ana. Renato. Bom dia. Bem-vinda, Muito bom Patrícia. dia. Bom dia. Desculpa aí, Gi. Imagina! Renato, presidente, Tânia, Ana, Igor, Patrícia, sejam muito bem-vindos. E todas as nossas já mais de 200 pessoas online assistindo pelo YouTube hoje o nosso evento. Muito bom dia a vocês, obrigado pela companhia, obrigado por estarem aqui conosco. Esperamos que vocês estejam ouvindo, vendo tudo direitinho. Qualquer dúvida, qualquer problema técnico, falem com a nossa equipe pelo chat. Toda a nossa interação vai ser feita via chat. O nosso evento, a partir de agora, começa a ser gravado e vai ficar disponível depois nos canais do Sistema OCB para futuros acessos, ok? É um prazer receber todos vocês aqui hoje para a gente falar, então, dessa tal da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem o objetivo de aprimorar o regulamento das políticas de coleta, uso e tratamento dos dados de pessoas físicas que as empresas e os órgãos do nosso país adquirem. Essa lei entrou em vigor recentemente, no dia 18 de setembro, e o Sistema OCB prontamente recrutou um time de especialistas para auxiliar as nossas cooperativas nos desafios da sua implementação, e esses especialistas vão estar aqui com a gente ao longo do dia, nesse que é o primeiro evento específico sobre esse tema que a gente está promovendo. Dando início, então, à nossa programação do dia, que se estende até o período da tarde, é bom lembrar, temos o período agora da manhã e de tarde também. Convido para dar as boas-vindas e aquele bom dia com um cheirinho de café para a gente, o presidente do Sistema OCB, presidente Márcio Lopes de Freitas. Bom dia, presidente, seja bem-vindo. Bom dia, gente. Obrigado. Muito bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem pelo Brasil afora, essa grande família cooperativista. E eu quero agradecer a presença de todos, agradecer o prestígio que nos dão de estarem acompanhando esse webinário, todo esse processo que a gente tem feito, tentando manter o nosso serviço de comunicação, de informação, com toda a nossa base. Então, eu fico muito contente de ter vocês aí pelo YouTube, vocês que estão pelo Zoom, a nossa equipe da casa, mas eu quero agradecer também de uma maneira muito especial aos nossos convidados, os nossos palestrantes. Agradecer, em primeiro lugar, a Patrícia, que já está conosco, Patrícia Peck, que já é conhecida da casa, já esteve nos ajudando, orientando em outras ocasiões. Eu acho muito importante que a gente possa estar dialogando, trabalhando esse tema, porque ele é cada dia mais presente. Diante desse cenário que nós estamos vivendo, da turbulência global na humanidade, turbulência essa que está sendo acelerada e mais ainda questionada pelo processo da pandemia sanitária, não bastasse as pandemias econômicas, políticas que existem, ainda temos a sanitária, que acelera todo o processo, nos põe em xeque uma necessidade de estarmos trabalhando cada vez mais nas redes sociais, cada vez mais uma comunicação virtual, mas, ao mesmo tempo, nos expõe e nos oferecem riscos de relacionamento que nós temos que nos cuidar. E o melhor remédio para isso é prevenção, é fazer as coisas direito. Então, nós precisamos conhecer um pouco mais sobre proteção de dados dentro da nossa prática do dia a dia. Desde as relações que a gente tem com a vida, e eu conversava agora há pouco com o pessoal aqui na tela, a gente tem situações todos os dias onde a gente oferece os nossos dados pessoais, os nossos cadastros, a gente se expõe. Como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai trabalhar isso com segurança? Como é que nós vamos evitar de estar propagando coisas que não devem ser propagadas? Como é que nós podemos trabalhar nisso da maneira correta? Por isso, a gente está trazendo os nossos especialistas, e a Patrícia é muito bem-vinda
conosco para nos dar essa orientação, para essa conversa. E eu espero que todos vocês gostem, aproveitem, porque eu com certeza vou aproveitar muito. Eu tenho certeza que nós vamos utilizar essas ferramentas cada vez mais. Eu quero utilizar bem utilizado, porque isso veio para ficar, não veio de passagem. Então, vamos aproveitar, vamos conhecer cada vez mais e fazer bem feito. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado por todos vocês que nos assistem, especialmente a equipe da casa, a Patrícia, e daqui a pouco que nós vamos ter o Christian Groff, e a gente volta a falar com ele mais tarde. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigada, presidente. A gente que agradece a sua presença aqui acompanhando todos os nossos eventos que agora alcançam um número muito maior de pessoas, e isso é reflexo desses novos tempos. Eu recebi aqui da produção que a gente já está com mais de 340 pessoas online assistindo, então é uma ferramenta que alcança um número muito maior do que a gente poderia pensar em alcançar alguns meses atrás, né? E, pessoal, como a gente já falou aqui, a LGPD é muito nova, né? Inclusive, saiu antes do esperado aí, né? Entrou em vigor antes do esperado. O nosso intuito hoje aqui é conhecer essa lei em detalhes, entender os impactos do início da vigência dela na sua cooperativa e promover um verdadeiro tira-dúvidas, né? A gente está aqui para isso hoje. Então, como eu falei, a gente dividiu a nossa programação em 2 períodos. Agora, pela manhã, vamos nos concentrar nos aspectos conceituais, para a gente ter um alinhamento de entendimento entre todos os nossos mais de 300 participantes. À tarde, nós trataremos das medidas emergenciais, medidas que já podem ser adotadas pela sua cooperativa, tendo em vista a imediata vigência da lei. Agora, então, nós vamos entender de fato o que é essa tal LGPD, termos como proteção de direitos, circulação de dados, transparência e segurança na coleta serão elucidados na palestra da advogada especialista em direito digital, propriedade intelectual, proteção de dados e cibersegurança, doutora Patrícia Peck. Ao final da exposição da doutora Patrícia, nós teremos um tempo para perguntas que devem ser enviadas aqui pelo chat para a gente direcionar para a nossa convidada. Combinado? Então, doutora Patrícia, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Agradeço o convite. É uma alegria estar aqui, né? As palavras do presidente Márcio foram muito pertinentes. Estamos num momento, sim, de uma grande transformação digital, que estamos passando não só no Brasil, mas no mundo. Esse é um ano desafiador, com tudo que está acontecendo da pandemia. Podemos olhar pelo lado problemático, né? Estamos vivendo 4 crises simultâneas. É uma crise da saúde, que gerou uma crise social, que gerou uma crise econômica e uma crise política. Então, quando você olha isso, dá até agonia, desespero. Por outro lado, trouxe a necessidade da gente pensar de uma forma mais criativa, né? E acho que nisso o brasileiro tem vantagem até sobre outros, né? Outras nacionalidades, outros países. A gente consegue fazer muito com pouco, né? Consegue ter essa capacidade de flexibilizar, né? E de solidarizar, né? E acho que o nosso modelo, o nosso sistema cooperativista é extremamente forte, é escola para outros, né? A gente conseguiu avançar isso muito no Brasil e fortalecer. E lógico que temos uma nova regulamentação muito importante, já planejada há 2 anos, né? Não é de agora, é uma regulamentação que foi promulgada em 2018. Vou contar isso bem para vocês, para que todos saiam muito satisfeitos de entender, né, o que é essa lei. Então, acho que o dia de hoje é um dia de conhecimento, né, de compartilharmos essa nova informação e de pensar, né, num planejamento. O que temos que fazer, sim, nesse plano emergencial, que vocês vão ver à tarde, o que a gente tem que planejar para o ano que vem, mas lembrando, né, que estamos avançando
dentro de um processo de governança, de sustentabilidade. O assunto da proteção de dados, ele tangencia e toca e se conecta lá com a Constituição Federal, porque ele fala de direitos humanos, ele fala de privacidade, ele se conecta com proteção de patrimônio e reputação, porque ele fala sobre segurança de informação e de proteger dados que são um dos ativos mais valiosos das instituições. Então, mesmo quem é pequeno, é importante olhar isso pensando assim, isso é blindagem, isso é pegar e assim aumentar o cobertor, né? Porque a gente tem que saber gerenciar bem riscos. A gente vive a sociedade das oportunidades, né? Essas novas mídias digitais fazem a gente alcançar qualquer um em qualquer lugar, mas também, se a gente não souber cuidar bem da casinha, né, pode significar um grande desastre. Você realmente sofreu um ataque, uma chantagem de uma quadrilha que captura ali informações e se tornar notícia no jornal e aquilo ali colocar a perder todo um trabalho de um empresário, de um empreendedor, daquilo que foi feito, a sua carteira de clientes, todas aquelas pessoas perderem a confiança, né? Porque relações entre pessoas dependem de confiança. É isso que a gente faz. E é disso que essa lei fala. Como manter confiança? E a gente só mantém confiança com transparência. Por isso que essas palavras, né, transparência, ética, segurança, elas são tão importantes. Então, eu vou compartilhar minha tela. Eu preparei uma apresentação para vocês. Esse material já foi mandado, enviado, vai ser compartilhado no formato PDF. Claro que se alguém se sentir assim muito ansioso, né, querendo tirar uma foto, pode tirar, não tem nenhuma proibição. O evento está sendo gravado também, né? Então, aqui o importante é a gente estar nesse momento de compartilhar melhores práticas e vão colocando suas dúvidas ao longo da apresentação. Ao final ali eu vou fazer a resposta desses questionamentos, mas vou passar todo esse material para alinhar que vocês tenham assim esse mesmo conteúdo, né? Porque muita gente está falando sobre a lei, a gente lê muita coisa por aí, chega muita coisa nos grupos, às vezes fica um diz que me diz, será que eu entendi direito? Tem gente que já falou que teve empresa que teve multa, mas a multa não é só da autoridade, da ANPD, e a ANPD já saiu, não saiu? Então a gente começa a ficar com essas dúvidas, então vamos alinhar a informação para ficar todo mundo entendendo melhor o que está acontecendo, tá? E aí depois a gente vai para as dúvidas. Então, vou compartilhar minha tela. Pessoal, aproveitando para dar um recadinho rápido, enquanto a doutora Patrícia compartilha a tela dela, aproveitem esse tempinho aí para se inscrever no canal do Sistema OCB, porque virão por aí uma série de outros eventos sobre o tema e sobre outros temas que o Sistema tem promovido também para as nossas cooperativas. Então, já aproveita esse tempinho, dá uma fechada aqui no chat rapidinho, vai lá, curte o vídeo e se inscreve no canal, que aí você já começa a receber, ativa o sininho, né? Não sou muito blogueira, eu esqueço dos recados, mas é isso aí, ativa o sininho para você poder receber as notificações dos próximos eventos que vamos ter, ok? Não sei o que não está aparecendo, só um minutinho, gente. Claro. E repetindo, se alguém tiver alguma dúvida, a nossa equipe está à disposição aqui pelo chat, né? Se você já quiser fazer tudo isso que eu falei agora, é só fechar o chat rapidinho, que aí você tem acesso a essas outras ferramentas, já consegue acompanhar a gente pelo YouTube nos próximos eventos. Pronto. Gisele, você está vendo a minha tela? Então, tudo certo, aparecendo. Perfeito, combinado. Então, para começar, né, é importante a gente falar de um princípio, dos princípios da sociedade atual, né? O Dom Tapscott, ele fala muito que nós vivemos a sociedade aberta, uma sociedade livre, uma sociedade baseada em 4 princípios: colaboração, transparência, compartilhamento e empoderamento. E a gente vai ver que esses princípios estão presentes nessa legislação, né? Principalmente quando a gente fala da transparência e quando a gente fala de empoderar os titulares a saberem mais sobre o que tem sido feito com as suas informações. Por que é importante que a gente tenha em mente que a gente está vivendo a Open Society? Por isso que vocês vão lembrar,
para quem aqui está na área mais financeira e de crédito, que nós temos até aquela nova regulamentação do Banco Central falando sobre Open Banking, né? Quando você fala do Open, é nesse sentido de dar acesso a informações para permitir mais competitividade, porque só com informação que a gente consegue criar soluções mais inteligentes. A gente está vivendo a Smart Society. Então, se a gente está na área da saúde, como é que eu vou conseguir evoluir na saúde preventiva sem saber a informação sobre as pessoas? Né? A medicina preventiva, ela depende disso. É por isso que essa legislação ela não fala sobre fechar dados, proibir acessos. Ela fala como eu posso usar a informação, como eu posso ter legitimidade para acessar os dados. Por isso que quando você faz um bom trabalho relacionado à LGPD, à proteção de dados pessoais, você consegue permitir que aquele negócio, que aquela instituição utilize com mais tranquilidade os dados, sem ter esses riscos que alguém diga, você não podia usar a minha informação. Você diz, não, eu posso, estou seguindo o artigo 7, o artigo 11, estou seguindo aquilo que a lei prevê. Então, é uma legislação que viabiliza, que deixa essas regras mais claras entre as partes. Isso por quê? Porque quando começamos ali os anos 90 e começamos esse boom todo da internet, esse acesso todo à informação das pessoas, a gente nunca teve tanto conhecimento e acesso de informações, ficou muito uma situação parecendo um cheque em branco, parecendo assim, pode usar tudo de qualquer jeito, por qualquer tempo, por prazo indeterminado. Para quem andou assistindo recentemente, até mesmo aquele documentário da Netflix, que fala do dilema das redes, eles colocam essa crítica. A tecnologia sozinha não tem um bem ou um mal, depende de como você usa. Por isso que trouxeram essas novas leis, essas regulamentações, para delimitar alguns limites mais claros de utilização. Mas, acima de tudo, há uma preocupação que essa legislação tem, que é com a segurança dos dados, porque começou a haver muito mais vazamento dessas informações pessoais. Ou seja, a legislação quer trazer uma base mínima de proteção que todos têm que aplicar. Imagina se aqui na minha instituição eu protejo a informação, eu coloco senha, eu tenho um padrão de acesso para acessar, de repente, aquele local que tem dados de pacientes, está tudo colocado em arquivo com chave, eu coloco câmera de vigilância, eu tenho todo um cuidado. Aí eu contrato um fornecedor e preciso passar para ele aquela mesma informação para ele me ajudar num projeto. Quando eu vou visitar o ambiente dele, ele não tem nada disso. Você sobe direto pelo elevador, não tem controle de entrada, ele não tem arquivo com chave, a senha dele é genérica, todo mundo tem a senha na empresa, ele não usa câmera de vigilância, ele não tem nada disso. Então, pode vazar a informação dali. Então, essa é uma legislação que diz, não adianta nada você proteger se o outro com quem você está atuando e fazendo negócios não proteger, porque vai vazar. Então, é um princípio de rede, de viver em rede, de viver em comunidade. Então, todos têm que seguir, por isso virou lei. Por isso que não adianta ser uma coisa só assim, pensando em melhor prática, só numa ISO. Por melhor prática, se não vira uma regra que todo mundo tem que seguir, que traz uma multa, aí não vai seguir, né? Então, é dessa maneira que está sendo a atuação. Quando a gente pensa na nossa própria cultura, de que, do ponto de vista da segurança, por bom senso nós devíamos querer proteger, é o mesmo bom senso de dizer não deixa a porta de casa aberta, atravessa na faixa, bota o cinto de segurança, seria um bom senso. Mas, por bom senso, infelizmente, não são todos os que seguem, sejam eles pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Então, quando você pensa cultura, né, a gente tem visto aí um aumento muito grande de situações de ataques, de vazamento, de vulnerabilidades. E aí é por isso que essa legislação diz, não, você tem que seguir todo um parâmetro para que você tenha o atendimento da legislação. E aumentou muito os casos de ataques, de vazamento, mesmo em entidades assim muito reconhecidas em todas as áreas. E como estamos vivendo um ano de virtualização, em que estamos tendo que atuar, inclusive, em ambientes domésticos, como acontece com o uso de home office, isso acaba também aumentando essa fragilidade,
né? Tenho certeza, né, que muita gente acorda de manhã, deixou o computadorzinho virando à noite ligado. Se você não deixa o seu computador desligado, não bota ele para dormir, ele não faz as atualizações de segurança. Às vezes as máquinas, seja ela um celular ou um computador, ele te manda uma mensagem. Você quer fazer as atualizações agora ou mais tarde? E muitas pessoas apertam mais tarde, mais tarde, mais tarde, mais tarde. Isso tudo aumenta risco. Então, nós vamos ver que essa legislação ela vai trazer requisitos, que são requisitos, um na linha da transparência, outro na linha da governança. E nessa governança vamos falar de requisitos de evidência, de auditabilidade, de deixar regras claras escritas, então tem que arrumar em documentos, tem que arrumar em contratos, e o terceiro requisito, cultura. Tem que fazer campanha educativa, tem que fazer educação, porque a gente pode botar a melhor ferramenta, coloca antivírus, coloca criptografia, coloca senha forte, e depois, se o usuário não segue, se a pessoa salvar as coisas que ela está fazendo no dia de hoje de trabalho, só na máquina local, ali no desktop, não salvar na rede, não vai ter backup daquilo ali. E a perda de uma informação que não tinha backup, nessa legislação é considerado já uma violação se for dado pessoal. Não é só quando vaza, quando perde também é considerado uma violação, como eu vou mostrar para vocês. Então, já fica aqui uma primeira provocação, né, para quem está assistindo essa atividade de casa, enquanto na empresa a gente tem a área de TI, tem a área de segurança de informação, e na nossa casa, quem cuida da segurança, da informação, né? Quem é esse vigilante da tecnologia da casa? Sempre tem alguém, que até que o filho vai dizer assim, caiu a internet, pai, mãe, caiu a internet, quem é que tem que ser quem vai resolver tudo? Então, mudar aquela senha do Wi-Fi, por exemplo, é uma medida nessa legislação considerada uma medida de prevenção. Agora, se é a mesma senha há anos ou se é uma senha fácil, já vai ser considerado negligência. E aí, isso daí já poderia ensejar, quando tiver aplicação das multas, uma penalidade. Porque se o funcionário está trabalhando de casa e acontece um vazamento, a empresa responde pela má conduta do funcionário. Artigo 932 do Código Civil, o empregador responde, né? O controlador do dado vai continuar tendo a responsabilidade, mesmo que o evento tenha ocorrido no ambiente doméstico do funcionário, desde que aquilo tenha uma relação de ser dados pessoais relacionados ao ambiente de trabalho, né? Então, isso pode ser desde aquele médico que está atendendo via telemedicina a pacientes utilizando seus recursos, seja o seu celular, seja o seu equipamento de computador, porque está atendendo de qualquer lugar, porque o consultório ficou virtualizado também, e assim por diante, né? Então, os vazamentos de informação, se antigamente podiam acontecer numa situação muito mais engenhosa, que você precisava fazer espionagem eletrônica, né? Aquele hacker sofisticado para poder invadir, hoje são situações muito mais corriqueiras. É aquele cupom falso que é mandado no grupo do WhatsApp. Esse ano a gente passou a ter um monte de mensagens falsas relacionadas até à pandemia. Tinha mensagens falsas até para compra, para aquisição de álcool gel ou para se inscrever no programa emergencial, e as pessoas caindo nisso. Aumentou até os ataques para as instituições de ensino, né? Então, imagina só como todos estão tendo que ter cuidado com isso. E essa lei também fala do cuidado que a gente tem que ter com dado pessoal até no seu descarte. Então, para quem aqui é da área de RH, lembre disso. O que a gente está fazendo com os currículos? A gente vai ter que olhar nessa legislação todo o ciclo de vida do dado pessoal. Esse é um caso que saiu no jornal e esse tipo de coisa dá multa na LGPD. Imagina usar o currículo para fazer embalagem, para embalar coisas. O currículo tem dado pessoal. Então, a gente tem que pensar que, a partir do momento que a lei já está vigorando, tá, gente? Isso aqui não é mais treino, já é jogo. A lei já está vigente desde o dia 18 de setembro. Então, nós já tivemos 2 anos para nos adequar. Apesar de muita gente agora estar correndo atrás para ficar em conformidade, já passou 2 anos para a adaptação da legislação. Ela já está valendo, efetivamente.
Então, qualquer um desses deslizes aqui, isso daqui pode ser já levado numa situação que, se para no tribunal, que é o que eu vou depois deixar claro para vocês até o final, já poderia ensejar uma situação de ação de dano moral. Pode ser tanto na parte de consumidor quanto na parte trabalhista, né, relacionado a questões trabalhistas. Ainda não está sendo aplicado, nem pode ser aplicado a multa, aquela mais alta do artigo 52, de 2% de faturamento até 50 milhões de reais, porque isso sim ficou prorrogado para o dia 1º de agosto de 2021 pela Lei 14.010. Mas situações que demonstrem infração à lei, que possam estar sujeitas a uma ação indenizatória de danos causados, isso pode ser levado para o judiciário. Desde quando? Desde o dia 18 de setembro. Tá? Então, realmente, a gente está já numa situação de exposição a esse risco de compliance, de conformidade com a lei. Então, vamos entender o que aconteceu no contexto. Nós já estamos vivendo uma sociedade, desde os anos 90, que é uma sociedade que o modelo de riqueza são os dados. Cada vez mais, quanto mais informação a gente tem, até mesmo as empresas valem mais pela quantidade de dados que elas possuem. Dados no sentido qualitativo e dados sobre pessoas, sobre seus usuários. Só que a partir do momento que a gente acumula muitos dados como centro dos negócios, começou a se discutir sobre a transparência no uso dessas informações. E aí, por isso, surgiram regulamentações para dizer, eu posso usar a informação desde que eu tenha dito para que eu vou usar, por quanto tempo eu vou usar. Em algumas situações eu tenho que obter consentimento, para outras eu não preciso, porque eu estou cumprindo obrigação legal, porque é proteção da vida, proteção do crédito, proteção da saúde, são as exceções de consentimento. E eu tenho que aplicar controles, porque enquanto que eu tiver com aquele dado pessoal sob a minha guarda, como sendo um depositário fiel daquele dado pessoal, eu preciso ter cuidado, porque ele não pode vazar, não pode ser exposto. Então, a gente está vivendo um modelo de data ethics, na ética do uso dos dados. Qual é a nossa ética no uso dos dados? E o professor Luciano Floridi, que é um professor de filosofia e ética italiano, que dá aula na Universidade de Oxford, ele diz, nós vivemos uma nova governança dessa tecnologia que tem que respeitar direitos humanos. Então, essa é uma legislação que se conecta com direitos humanos. A legislação de proteção de dados protege direitos fundamentais de liberdade e privacidade. Ela está diretamente amarrada à proteção dos direitos humanos, lá de 1948. E nós temos isso conectando, então, praticamente hoje no mundo, né, a gente for comparar, a LGPD se inspirou no regulamento europeu, que é o GDPR, o General Data Protection Regulation, que é o 679 de 2016, e a gente tem uma legislação ainda um pouco parecida com a nossa legislação nos Estados Unidos, que é o CCPA, o California Consumer Protection Act, tá? Só para a gente poder ter uma referência aqui, Europa, Brasil e Estados Unidos. Até porque muitas instituições contratam serviço de empresas americanas. Muitos hospitais, por exemplo, fazem parceria com alguma coisa de tecnologia também na área de saúde dos Estados Unidos, que acaba tendo que ter transferência internacional de dados que vão para lá. Eu, outro dia, estava respondendo a consulta de uma instituição que tinha que parar dados lá nos Estados Unidos, ou tinha que parar dados lá na Alemanha, o que vai parar dados, quer dizer, tudo isso tem a ver com essa legislação no dia a dia do nosso negócio. Só que essa é uma legislação que a rainha dessa legislação é a transparência. O consentimento é uma só das hipóteses que autorizam e legitimam o tratamento. A gente tem outras hipóteses, mas o mais importante é a transparência, né? E aí, depois, cuidar de uma governança de todo o fluxo do dado pessoal, aonde a gente vai precisar garantir proteção, que ele esteja seguro, que ele esteja cuidado. Mas isso, para um gestor, é importantíssimo, mas as instituições estavam habituadas a proteger informações específicas. A gente protegia informação por sigilo bancário, que era informação relacionada a banco, dados bancários. A gente protegia informação de saúde, sigilo de saúde. Protegíamos informação de segredo de negócio, informações estratégicas do negócio. E protegíamos informação de segredo de justiça. Então, nós chamávamos isso de 4S.
os 4 S's da proteção. Agora a gente vai ampliar a proteção, porque a gente vai ter que proteger todo tipo de dado pessoal, que eu vou explicar para vocês quais são. Então, isso aumentou, inclusive, o custo da proteção. Então, se eu tinha que, hoje, orientar minhas equipes, se for dado de bancário, de saúde, do negócio ou de justiça, de processo judicial, cuidado para quem a gente vai passar, vamos botar capinha, tem que botar rodapé de confidencial, a gente já tinha um procedimento. Por isso que, para ficar em conformidade com essa lei, a gente não sai do zero. Sempre a empresa já tem alguma coisa que ela já fazia sobre proteção. Fica ali, quando faz um acesso, às vezes perto de 20% de conformidade. Mas a gente tem que chegar pelo menos em 60% de conformidade para poder ficar um pouco mais adequado. Então, o que diferencia? É porque agora a gente está falando de dados pessoais, só que dados pessoais muito mais. Só para a gente dar uma olhadinha lá fora, já que eu estou falando que a nossa lei se inspirou na legislação europeia, vamos entender o que aconteceu com 2 anos que já está vigorando a lei europeia. A lei europeia é de 2016, levou 2 anos para ser implementada, entrou em vigor em 2018, estamos em 2020. Então, tem 2 anos que as autoridades de lá estão aplicando multas. As multas vêm sendo aplicadas desde 2018, tá? Do GDPR. Dá para ver aqui uma volumetria de multas. As multas tendem a ser maiores depois de 1 ano que a lei está vigorando. Vai acontecer isso muito parecido no Brasil. Até porque as nossas multas só vão poder começar a ser aplicadas depois de agosto de 2021. Dá para perceber que no ano de 2019, depois agora no ano de 2020, você já tem uma volumetria de multas bem maiores. Quais são os motivos que mais ensejam multa? O primeiro motivo, insuficiência técnica e de medidas administrativas de segurança de informação. Por isso que esse pilar da segurança de informação é tão importante. Medidas técnicas e administrativas. Segundo motivo, não tratar o dado pessoal com a base legal adequada. Por isso que não adianta fazer um trabalho só técnico e não fazer o trabalho jurídico, porque tem que tratar com a base legal adequada. É o segundo motivo que dá a multa. Terceiro motivo, não atender os princípios da lei. Os princípios lá no GDPR estão no artigo 5º, aqui vai estar no artigo 6º. Eu vou mostrar os princípios para vocês, prestem muita atenção no artigo 6º. Princípios como transparência, finalidade, não discriminação, ainda mais a gente agora com decisões automatizadas, com score de crédito, score da saúde, para poder tomar decisão com algoritmo, para poder fazer internação. Isso tudo está aqui, nos princípios. E quarto motivo de multa, não atender os direitos dos titulares, que é aquela questão de que eu tenho que ter um canal de atendimento para atender a requisição do titular e preciso ter o DPO, que é o encarregado de dados. É aqui o quarto motivo. Então, aqui são os 4 motivos que mais dão multa. Então, a gente tem que ter um prazo nos próximos meses para nos preparar, porque quando começarem as multas no Brasil, vai ter mais ou menos os mesmos motivos também, tá? Então, vamos falar da LGPD, vou explicar para vocês agora os conceitos, para todos entenderem bem, aprenderem aqui os principais conceitos, tá bom? Considerando um timeline jurídico, a nossa legislação está fazendo uma ponte de 30 anos de lei. A gente está falando nessa lei sobre privacidade e proteção de dados que se conecta com a Constituição Federal de 88. Como a LGPD é de 2018, a gente está fazendo 30 anos de conexão jurídica. Ela também se amarra com princípios do Código de Defesa do Consumidor, que estavam também no Decreto do Comércio Eletrônico e do Marco Civil da Internet. E aí, esse ano de 2020, que é o ano da entrada em vigor da lei, teve muito debate ali entre março e abril, no Senado e na Câmara, que por conta da pandemia deveria ser dada uma prorrogação. Vocês viram e assistiram tudo isso. Todos nós achávamos que a lei iria ser prorrogada para 2021, para o ano que vem, mas aí depois não aconteceu. Foi feita uma medida provisória, a 959, ela teve duração de 120 dias, só que na hora de ser convertida em lei, o que aconteceu é que eles não mantiveram a previsão da prorrogação.
ela inicialmente prorrogava a LGPD para 3 de maio de 2021, e na hora dela ser convertida em lei, quando ela saiu ali da Câmara para o Senado, ao redor do dia 25 de agosto, né, ficou deliberado e decidido que não havia mais a prorrogação para o ano que vem, e aí, por isso, se contou o prazo de 15 dias para a sanção presidencial e a lei entrou em vigor em setembro. A única coisa que ficou prorrogada por outra legislação, que é a 14.010, que é originária do PL 1179, é a aplicação das multas. Isso porque a própria multa só pode ser aplicada pela autoridade, pela ANPD, que ainda está sendo formada, constituída, né? Ela depende da indicação da diretoria pelo presidente a ser sabatinado pelo Senado, isso ainda está acontecendo, então tem que ser estruturada e tem que ser organizada essa nova autoridade, por isso também esse tempo de ter prorrogado as multas é o tempo da própria autoridade estar operante para ela própria poder aplicar as multas, tá? Então, vamos falar um pouquinho dos princípios. Os princípios estão no artigo 6º, eles são muito importantes, porque vocês viram que eles são motivos para aplicar multa. A gente tem o princípio da finalidade, da adequação, da necessidade, do livre acesso, da qualidade dos dados, da prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. A finalidade é muito importante, ela alcança tanto o ente público como o privado. É a gente tratar dado com um propósito legítimo, específico, explícito e informado. Ou seja, temos que escrever as finalidades. Eu vou tratar esse dado pessoal para qual finalidade? Ela tem que ser específica, explícita e informada. Ela não pode ser genérica, implícita e que não te contei. E é por isso que a gente está tendo que arrumar a política de privacidade e proteção de dados que publica no site e nos aplicativos. A gente está tendo que arrumar clausulado de contrato, porque a gente escrevia as finalidades muito genéricas. E aí a gente já não cumpre de cara com esse princípio. Aí a gente tem que ter adequação. O tratamento tem que estar compatível com a finalidade que eu informei. Eu não posso ficar depois tratando para outra finalidade. Eu tenho que cumprir com o princípio da minimização, que é o da necessidade. Só tratar com o mínimo necessário. Isso vai afetar até os portais de transparência. Outro dia, e vocês vão ver, já teve até um questionamento no Reclame Aqui, porque que dá conta de luz, conta de água, algumas contas, vem o nome da pessoa completo com o CPF completo exposto na filipeta ali, que não tem nem envelope, nem nada circulando. Considerando o princípio da minimização, você poderia apresentar alguns dígitos apenas do CPF e os outros não. Você poderia apresentar o primeiro nome da pessoa com iniciais de sobrenome, não precisa estar o nome completo escrito ali. Então, assim, isso é o princípio da minimização. O livre acesso, que é a pessoa saber que dados que a instituição está tratando sobre ele. A qualidade dos dados é a exatidão. Tem várias multas lá fora devido à qualidade dos dados. Volta e meia eu recebo uma cobrança no meu WhatsApp, um torpedo de celular, que manda uma mensagem assim: Robson, você não pagou a fatura desse mês. Só que eu não sou o Robson, eu sou a Patrícia Peck. E eu já respondi várias vezes: eu não sou o Robson. Eu não sei quem é o Robson. Se eu soubesse quem é o Robson, eu avisava o Robson. Então, isso é o da qualidade. O da prevenção, adotar medidas para evitar a ocorrência de danos. A não discriminação, que é não usar os dados com finalidade discriminatória. Então, isso tem que ter um cuidado, porque quando a gente monta e organiza até mesmo a tomada de decisão automatizada de um algoritmo, você tem que adotar medidas para que os parâmetros de tomada de decisão consigam demonstrar que não estão discriminatórios. E a responsabilização na prestação de contas, poder demonstrar que adotou medidas eficazes que comprovem que conseguiu cumprir com a lei. E aí, gente, só para fazer uma ponte jurídica, tem princípios da LGPD parecidos com o do CDC, Código de Defesa do Consumidor. E é por isso que já tem ação judicial que condenou a empresa em algumas situações, não por causa só da LGPD, mas porque naquele caso concreto já feria o Código de Defesa do Consumidor, porque já é plenamente em vigor, já está. Então, o princípio da educação, da informação, da transparência, da boa-fé objetiva, da segurança de dados na relação da vulnerabilidade da parte mais fraca e da facilitação da defesa. Todos esses princípios aqui estão no Código de Defesa do Consumidor.
Então, a gente está fazendo pontes jurídicas. E princípios que já estavam no Marco Civil da Internet, que também estão em vigor. Ainda mais se aquela plataforma que estiver sendo utilizada na captura e na comunicação de dados for digital, porque o Marco Civil da Internet só aplicava para a plataforma digital. Já a Lei de Proteção de Dados Pessoais aplica para dados em qualquer suporte, seja suporte físico no papel, seja no suporte digital. É muito mais amplo e abrangente. Mas o Marco Civil, que está valendo desde 2014 no Brasil, você tem já proteção de privacidade, proteção de dados pessoais, princípio de segurança, responsabilização de agentes, tudo isso já estava lá também. Então, não é de agora. E aí, já temos o decreto que constitui a autoridade. O decreto constituidor da autoridade nova, a ANPD, é do dia 26 de agosto. Ela está sendo formada, mas já foi feito o seu decreto regimental, ela está vinculada à Casa Civil, na Presidência da República, e está com a indicação agora para a formação do seu corpo diretor. E caberá a ela ainda a própria regulamentação de alguns artigos, como a aplicação da multa do artigo 52. Outras autoridades podem aplicar a multa do artigo 52? Não. Mas outras autoridades podem aplicar outras penalidades baseadas na LGPD? Sim. Por infração à legislação, que possa gerar algum tipo de multa, ainda mais com legislações setoriais, legislação específica da saúde, legislação específica do Banco Central. Então, se ferir regra da ANS, se ferir regra da Anatel, da ANEEL, se ferir regra do Bacen e tá, que já fale sobre segurança, que já fale sobre proteção de dados, que já fale fazendo conexão com a LGPD, sim, eles podem aplicar uma multa daquele próprio regulador. Não a do 52, mas podem se inspirar. Então, a LGPD traz uma mudança de cultura, traz regras de governança, de compliance, e é uma legislação reputacional, extremamente reputacional. Você dizer que uma instituição está em conformidade com a LGPD é uma instituição transparente, que respeita direitos humanos e que tem segurança. Ao contrário, se ela não atende à LGPD, ela não é transparente, não respeita direitos humanos e não tem segurança de dados. E é isso que sai na imprensa. Quando a gente fala de segurança, um dos artigos que é muito citado da LGPD é o próprio artigo 46, que diz que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas, administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Dá para ver que é tanto o acidental quanto o ilícito, mesmo sem querer. Então, mandar e-mailzinho para a pessoa errada, que tem uma planilha anexa com nome, CPF, endereço, telefone, isso é uma violação da LGPD. Então, você tem que ter medidas técnicas, como uma criptografia, uso de ferramentas DLP, e também medidas administrativas, técnicas e administrativas. A administrativa é minha política de segurança, minha política de backup, minha norma de home office, com as regras claras do que o usuário tem que ter de segurança quando ele está acessando o remoto de casa. Porque aí eu mostro que eu tinha, aqui, está aqui o documento que mostra que eu tinha a orientação. É o videozinho da campanha educativa que eu faço todo mundo assistir aquele vídeo. Para eu poder mostrar que eu cumpri. E aí, é uma lei, gente, de 65 artigos, divididos em 6 domínios, que são esses pilares de governança e proteção de dados, gestão de dados pessoais, segurança da informação, gestão de risco de dados pessoais, gestão de dados pessoais em terceiros, gestão de incidentes. Para a gente ficar conforme essa lei, por isso que eu falo, você tem que ficar conforme pelo menos uns 60%, é quase que fazer assim, pelo menos 10% de cada pilar. Porque são 6 domínios. Não adianta eu querer fazer tudo de um pilar só e não fazer dos outros, você tem que distribuir. E aí, o que é o dado pessoal?
né? O dado pessoal, no artigo 5º, inciso 1, é a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, sempre relacionada à pessoa natural, que é a pessoa física. É tanto que identifica como é o identificável. O nome, o CPF, o RG é uma coisa muito óbvia, todo mundo associa. Mas também, quando você pensa, quando é uma empresa MEI, por exemplo, que o próprio nome da empresa é o nome da pessoa, aquilo ali já é considerado um dado pessoal. Uma localização de WhatsApp, por exemplo, diretamente, que é o identificável, a placa de carro, o rosto, que é a imagem da pessoa, a imagem de rosto, é dado pessoal. Voz é dado pessoal. Elementos e dados muito específicos que, no conjunto de informação, consigam se tornar identificáveis, mas é no todo da base. E o dado pessoal sensível? O dado pessoal sensível é mais específico. É uma categoria especial de dados pessoais que a lei vai conferir maior proteção. Então, aí, você vai ter que são dados pessoais sensíveis, um dado relacionado à questão que vai ser justamente relacionado à raça, relacionado a dado de saúde, à escolha sexual, à escolha religiosa, você tem o dado de biometria, aí está bem específico. Então, atestado médico, dado de saúde, né? Aquilo que eu posso, com biometria, trazer origem, religião, aí num ambiente de reconhecimento facial. E o titular? O titular, como a gente falou, é sempre a pessoa natural a quem se referem. Então, assim, a pessoa jurídica, se só tiver o CNPJ direto, o número de CNPJ, aquela base não tem dado pessoal. Mas se no cadastro, por exemplo, de uma empresa, de um fornecedor, eu tiver depois o responsável daquela empresa, às vezes no contrato a gente coloca quem vai responder por aquele contrato, na hora, logo no início, e são partes. Aí vem a Patrícia, sócia, TAI, etc. Ali já tem dado pessoal. Então, podem ser titulares nessa lei um funcionário, um cliente associado ou cooperado, no caso de vocês, pelo lado cooperativista, o fornecedor, um visitante. E a gente vai ter que analisar o tipo de vínculo. Quando a gente analisa o tipo de vínculo, isso vai nos ajudar a definir a base legal de tratamento. O que me dá legitimidade para tratar o dado, né? Então, por exemplo, a legitimidade para um cliente que é consumidor final, contrato de consumo, para um funcionário, contrato de trabalho, para o cooperado, estatuto social, para o fornecedor, o contrato de prestação de serviço. O visitante, eu não tenho vínculo, então eu tenho que fazer avisos. Ele vai me visitar, vou ter que fazer aviso na recepção de que eu preciso tratar o dado pessoal por um motivo de segurança e autenticação. Eu tenho que escrever em algum lugar. Vou botar um QR Code, acesse nossa política de privacidade e proteção de dados no site. Como é que eu consigo fazer atender os princípios da lei, como o da transparência, que eu tenho que avisar ele? Se ele é o visitante, eu não estou com nenhum documento, nenhum contrato estabelecido com ele. Então, a gente tem que ter cuidado com esse item, que é o visitante. Que ele é o nenhum vínculo, que ele é o esporádico. Clubes, instituições de ensino, eles, em geral, têm que ter muito cuidado com o visitante. Associações, assim, que tem essa área social, né? A área social, fazem eventos. Os hotéis, que também tem o visitante. E aí, é todo tipo de tratamento de dado que a gente tem que estar atento na lei. A gente tem que fazer o fluxo do dado. Então, você olha o fundamento, a base legal, por onde que entra a porta de entrada, que é a coleta, para que eu uso, que é a finalidade, como que eu estou cuidando do armazenamento, que é a segurança, se eu estou compartilhando com alguém, até o descarte, que é o término da relação, que é a eliminação. E aí, inclusive, se eu vou manter, eu tenho que ter um motivo para manter o dado, que está no artigo 16. Qual o motivo que sustenta eu manter o dado?
Aqui é só para vocês terem a mesma visão ali. Então, aqui, a gente vai de cara entender. Não é dado pessoal. Não é dado pessoal, não está na lei de proteção de dados pessoais. Ah, é dado pessoal. É de qual tipo? Pessoal ou pessoal sensível? Né? Aí eu vou tentar enquadrar no escopo qual vai ser a forma da gente tratar. Preciso de consentimento ou não? A gente faz um raciocínio ao contrário. Entra em alguma hipótese do que eu preciso usar o dado, que é exceção de consentimento? É para cumprir com obrigação legal ou regulatória? Eu sou administração pública? É para finalidade de pesquisa? É cumprimento de contrato? É para atender processo judicial, administrativo ou arbitral? É proteção da vida? É proteção da saúde, porque é para tratar com um profissional da saúde? É o legítimo interesse? É proteção do crédito? Aqui são as hipóteses do artigo 7, que são os dados pessoais. O artigo 11 são os dados pessoais sensíveis. Né? Então, obrigação legal, é administração pública, é pesquisa, é exercício regular de direitos, vida, saúde, é prevenção da fraude ou para fazer autenticação de segurança em métodos de autenticação eletrônico-biométrica. Então, o que eu faço de raciocínio? Se encaixar numa exceção de consentimento, eu não preciso do consentimento. Agora, se não for para nenhuma dessas hipóteses de exceção, eu preciso. Por isso que quando a gente vai gerar lead do comercial, que é um prospect, eu muitas vezes não consigo encaixar em nenhuma dessas situações de exceção. Então, aí eu preciso daquele consentimento para poder dialogar com aquela pessoa. Ah, mas a primeira vez que eu vou falar com aquela pessoa, como que eu vou obter o consentimento se eu nunca falei com ela e eu quero que seja a primeira vez? Ah, eu vou encaixar no legítimo interesse do controlador para mandar a primeira mensagem, dizer para ela que, se ela quiser, ela pode exercer o direito titular de se excluir daquela base. Então, isso é uma das formas de fazer. Agora, foi um parceiro meu. A gente fez lá um evento, né, de agrobusiness, tá? Lá a feira, né? E etc. E ele me passou. Ele tem que ter avisado que ia compartilhar o dado. Porque os problemas que dão nessa lei é quando alguém te passa um dado e diz pode mandar, ele não ter avisado que vai compartilhar o dado. Aí aquela base de dados vem com risco para mim. Então, nossos parceiros de negócios precisam cumprir com a lei para, senão, quando a gente vai utilizar aquele dado pessoal, ela já vem contaminada, aquela base com risco. Então, é um trabalho que não é só fazer dentro de casa, tem que fazer no entorno, no perímetro do negócio. Isso acontece, por exemplo, um trabalho grande que eu fiz com concessionárias. As concessionárias, o fabricante, o primeiro que captura aquela base já tem que fazer o tratamento da base conforme a LGPD, porque conforme ele vai passando para os outros usarem, ele já fez os avisos. E aí é por isso que, quando a gente fala, isso é projeto ou é um programa? Ele começa com uma cara de projeto, mas ele tem que ser um programa. Porque é que nem um programa de integridade, anticorrupção, né? A gente inicia com começo, meio e fim, quer dizer, queremos sacar em conformidade com a lei, faz uma fotografia do momento, mas a gente tem que estabelecer uma governança, tem que criar o comitê, tem que fazer um trabalho de PDCA contínuo. A lei ainda está amadurecendo, a autoridade ainda vai regulamentar artigos que faltam. Então, precisa ser estabelecido o programa de privacidade e proteção de dados. Tem que ter o responsável pela continuidade disso, que aí é o encarregado, que é o DPO. As empresas já correm risco com a vigência da lei? Sim. E o Ministério Público está muito atuante. Aqui são alguns dos primeiros casos que no dia 18 de setembro, isso aqui é do dia 18 de setembro, já parou no Reclame Aqui, com as pessoas já colocando lá os casos. Eu não consigo encontrar uma forma de tirar os meus contatos da empresa. Eu quero solicitar urgentemente o descadastro do meu número de contato. Porque como a lei traz os direitos dos titulares, que eu já vou mostrar para vocês, que é o artigo 18, as pessoas, como não conseguem ainda fazer a sua petição, sua requisição para a autoridade, porque a NPD vai ter que ter um site para denúncias, fazem as suas denúncias para quem elas já conhecem, que estão relacionados a questões de consumo. E isso é autorizado pela lei.
no artigo 18, parágrafo 8º, diz que os titulares podem fazer denúncias tanto para a autoridade como para os órgãos de defesa de consumidor, né? Então, solicito que excluam os meus dados do site. Estão ligando para oferecer cartão, eu disse que eu não quero. Quero que atendam a LGPD. Segundo a LGPD, eu solicito que a empresa anonimize o meu dado de CPF e endereço da conta. Eu já falei que não quero que mande mensagem no WhatsApp. Isso aqui é o artigo 18 e o 19. A gente tem que estar muito atento a isso. Isso está dentro das prioridades. Requisição de titular já está valendo desde o primeiro dia que a lei entrou em vigor. Esse titular tem esse direito de petição. Então, direito de confirmar a existência de tratamento, de acessar seus dados, corrigir dados, pedir anonimização, bloqueio e eliminação do que é excessivo. A portabilidade ainda está sujeita à regulamentação pela ANPD. Pedir eliminação dos dados que dependam de consentimento, informação sobre compartilhamento de dados, com quem a empresa compartilhou dados e revogar consentimento. E o prazo para atender essa requisição prevista pela lei é 15 dias. Então, você tem que receber a requisição, confirmar se aquele titular é um titular válido, gerar um número de protocolo e responder em 15 dias. Consentimento. O consentimento tem que ser livre, tem que ser expresso, não pode ser caixinha marcada, ele tem que marcar. O consentimento, gente, é diferente da ciência. Ciência é transparência. Muitas coisas dessa lei é ciência. Vocês viram que se a gente encaixar na exceção de consentimento, não precisa do consentimento para tratar o dado. Naquelas hipóteses de base legal lá do 7 e do 11 que eu mostrei para vocês. Então, o pedido de consentimento tem que ser de fácil compreensão, tem que estar o nome da organização, para que eu preciso do dado, o que vai ser feito com o dado, que são as finalidades específicas. Isso a gente bota aonde? Na política. Por isso que uma das providências mais imediatas dessa lei é atualizar a política e subir no site. E isso é para ontem. Aqui, como eu falei, são aquelas hipóteses de tratamento que eu já mostrei. Hoje, muita coisa a gente acaba botando nessas exceções que estão aqui. A multa do 52, qual que é? Aquela multa simples de 2% do faturamento até 50 milhões de reais por infração. Então, quando essa multa puder acontecer, a partir do dia 1º de agosto de 2021, imagina só o que vai dar. Não é casinho de 10 mil reais, tá, gente? É bem pior. Então, a gente ainda tem tempo para se organizar. Há critérios de dosimetria. A gente consegue, é uma multa que vai ter todo um processo administrativo, que você tem direito de ampla defesa, você pode recorrer. E aí, a gravidade, quais são os parâmetros para aplicar a multa? A gravidade da infração, a boa-fé do infrator, condição econômica, maior a multa para o maior, menor a multa para o menor, se houve reincidência, grau de dano causado, se houve cooperação para resolver, demonstrar que adotou mecanismos e procedimentos para mitigar danos, qual é a política de boas práticas, quais são as medidas corretivas. Então, tudo que fizer agora para poder arrumar, né, o ambiente para conformidade, tudo pode ser mostrado se acontecer uma situação de violação para poder mitigar a situação da aplicação de multa. Pode ficar só com a advertência com um plano de ação junto da autoridade, para que depois a multa só aconteça numa situação de reincidência. Então, é muito importante esse trabalho, porque aí você afasta uma possibilidade de aplicar multa de cara. Lembrando que a lei traz um dever de reporte, de autodenúncia. Quando a autoridade já estiver operando, a gente tem que reportar violações para a autoridade. Como ela ainda não está operando, temos que ter aquele cuidado, se vai ter que reportar para titulares. Lembrando que a gente tem que fazer uma análise sempre se o caso envolve risco ou dano relevante ao titular. Sempre que houver um vazamento de dado pessoal envolvendo dado pessoal sensível ou um dado pessoal de criança, que está no artigo 14, que é o menor até 13 anos incompleto, pelas referências internacionais, é considerado já algo com risco ou dano relevante.
porque aí é o dado pessoal sensível, né, que é aquele mais específico, com características de raça, credo, né, que é religião, opinião, escolha sexual, dado de saúde. Por isso que essa parte de dados de saúde, gente, a gente tem que ter um cuidado. Sendo ou não empresa, instituição cooperativa da área de saúde, até quem não é da área de saúde, hoje tem muitos dados de saúde por causa da pandemia, por causa dos funcionários. Muito cuidado com esses dados. E aí a gente tem que criar o modelinho sobre como é que a gente registra o incidente. Eu posso ter um incidente de segurança que não é um incidente de dado pessoal. Por quê? Porque não tinha dados pessoais envolvidos. Para essa lei, é só se tiver dado pessoal. Então, a gente tem que primeiro analisar a natureza dos dados. Quais são os titulares? Quais as medidas técnicas de segurança aplicadas? Quais os riscos? Se a comunicação foi imediata e qual o motivo da demora. Porque quando ele fala prazo razoável aqui em cima, logo embaixo ele diz imediato a prazo razoável. Então, pelo prazo que eu levar para comunicar, eu tenho que justificar se eu não tiver comunicado imediatamente. E aí, quais medidas adotadas para reverter o que foi causado? Lembrem, gente, isso é muito importante. É o dado em qualquer suporte. Então, se eu tiver anotado aqui em post-it, nome, telefone, né, CPF, não posso jogar no lixo sem picotar. Para essa lei, tem que ter um cuidado danado. O dado anonimizado do artigo 12, quando eu anonimizo, ele deixa de ser dado pessoal. Por isso que a gente tem crescido com soluções de anonimização. E a anonimização, ela às vezes é em colunas, completa, tirar nome, tirar CPF, ou a anonimização pode ser de parte. Então, imagina assim, eu até fiz esse trabalho já com clínica, com laboratório. Quando você tem aquela tela ali no PA, no pronto atendimento, que a pessoa chega ali, está esperando para ser chamado, né? Você tem que colocar senha tal, vai para o guichê tal. A senha tal vai para a sala tal de atendimento, vai fazer o raio-x, vai isso, vai aquilo, certo? Agora, eu já fui em lugares, porque eu já viajei por esse Brasil todo, estava acho que lá em Ribeirão, ou estava em Osasco, em vários lugares, e que você está lá no pronto atendimento e falava assim, Patrícia Peck Garrido Pinheiro, obstetria, ginecologia, oncologia, isso não pode, gente. Aquele telão que todo mundo vê, escrever o nome inteiro da pessoa dizendo qual é o procedimento que ela vai realizar, e isso para a legislação de proteção de dados pessoais não pode, ainda pode a pessoa sentada do lado fazer uma foto e mandar no grupo do WhatsApp, olha quem está aqui fazendo exame, tá? Olha, cuidado com isso. Você até pode botar só o primeiro nome, Patrícia, Pamela, Paula, Joana, tá, e aí senha, e aí qual é o guichê ou qual é a sala. Mas completo, identificação completa, cuidado com isso. O controlador é aquele que vai sempre decidir sobre o tratamento de dado pessoal. O operador é aquele que vai tratar dado pessoal sob ordem e comando do controlador. É muito comum dizer que é um prestador de serviço, é um terceirizado, é quem atende, quem obedece o controlador ali, que só pode tratar o dado pessoal limitado naquilo que o controlador ordena. Tanto pode ser pessoa física ou jurídica. Ou seja, quando o controlador diz encerrou, ele tem que apagar tudo, ele não pode mais usar o dado pessoal, ele não tem autonomia para continuar com o dado pessoal. Então, se eu tiver um parceiro de negócio que o dado pessoal pode ficar comigo e com ele, e se a gente encerrar é de nós dois, ele é co-controlador. Agora, se eu passei para ele executar uma tarefa, e quando ele encerrar a tarefa, ele não pode mais usar, aí ele é o operador. E temos o DPO, que é o encarregado, que nessa lei é aquele que é o porta-voz, que é a interface para tratar sobre proteção de dados pessoais. E essa lei trouxe uma responsabilidade objetiva e solidária entre controlador e operador. Daí a importância agora da gente arrumar, inclusive, clausulados relacionados a essa relação. Muito importante, gente. E tem uma exceção de responsabilidade, que são as situações que você consiga demonstrar, seja controlador e operador, em que ou não realizou o tratamento,
ou ele não violou a lei, ou o dano é exclusivamente culpa de titular ou de um terceiro, né, que tenha feito aquele dano. O ônus da prova, pela lei, é do controlador. Até quando foi um operador que causou alguma coisa, é o controlador que vai levar essa evidência quando questionado, seja pelo juiz, pela autoridade. Todos esses ônus de prova na legislação são do controlador. Inclusive, gestão de consentimentos, tudo isso. E o DPO, que é o encarregado, famoso DPO. Quem vai ser o DPO, né? Então, hoje ele pode ser não só uma pessoa, como uma empresa, pode ser interno, como pode ser externo, pode ter um modelo híbrido. Já existe o serviço de DPO, as a service. É importante que seja alguém que entenda do negócio. Às vezes, você pode construir ali um comitê com várias áreas que dão suporte ao DPO. O DPO é quem vai presidir o comitê de privacidade e proteção de dados, com vários participantes naquele comitê, tá? Porque ele tem várias funções. Um dos papéis muito importantes do DPO, que é receber requisição de titular e dialogar com a autoridade, lembra muito ouvidoria. Muito ouvidoria, né? Quando você pensa em integridade, atendimento de cliente e assim por diante. Então, você pode aproveitar uma estrutura já existente para poder dar esse suporte ao DPO, mas tem que se capacitar. Hoje é difícil você ter alguém já 100% pronto, sem fazer algum curso de atualização. A nossa lei não exigiu uma formação específica, não exigiu certificação, isso não está na nossa lei. Mas é importante se atualizar. O DPO tem que somar, conhecer a lei, conhecer das questões de proteção de dados e conhecer do negócio. Aqui é o que falta regulamentar ainda nessa legislação. Então, não é uma lei que está completa e acabada. A gente vai ter que fazer uma monitoração legislativa aí daquilo que ainda vai sair, para continuidade, tá? E pensando aqui uns exemplos, né, a Febraban alertou para o aumento de fraudes. Então, se eu precisar, para me proteger contra uma fraude, seja fraude de crédito, fraude de saúde, fazer consulta a um buriô de dados, para ter certeza se aquela pessoa é aquela pessoa, se aquela pessoa está viva, se não é outra pessoa tentando se passar por aquela pessoa, eu posso fazer essa consulta, é uma exceção de consentimento baseado no artigo 7º, inciso 10. Eu vou enriquecer aquela base, vou fazer essa consulta, não precisa de consentimento para isso. Agora, o que é importante? A gente, na nossa política de privacidade, deixa claro, realizamos tratamento de dados pessoais, inclusive para finalidades de proteção, segurança, né? Proteção do crédito, proteção da saúde. Quer dizer, você lista essas finalidades por conta de cumprir com o princípio da transparência, que é o da ciência, não tem nada a ver com consentimento. Dentro do RH, muito comum tratar dados pessoais, principalmente baseado no contrato de trabalho, cumprimento de obrigação legal, que nem com isso social, proteção da vida, né? Às vezes tem que ter um postinho médico para atender ali, um pronto atendimento rápido, porque a pessoa pode passar mal dentro da empresa. Você tem que ter ali um método de autenticação do funcionário, para a pessoa poder abrir a porta, uma biometria, porque é uma área mais restrita. Então, prevenção à fraude, métodos de autenticação. Vou querer filmar a pessoa, vou querer botar a foto dela na nossa revista corporativa, e para isso é um consentimento específico, porque isso não tem nada a ver com o trabalho em si, com o contrato de trabalho, nem nada. E tem situações muito pontuais, específicas, que aí você vai ter o consentimento ali. Mas é que nem o termo de cessão de uso de uma imagem. Caso de uso de câmeras de vigilância, é muito comum a vigilância genérica estar em legítimo interesse, e a de biometria está no artigo 11, na letra G, prevenção à fraude e segurança do titular. E cresceu muito o uso do reconhecimento facial, que já é mais biométrico, principalmente agora com a pandemia. A gente está vendo o uso de soluções de reconhecimento facial que já identificam pessoas até com máscara, avançou, evoluiu isso, poder reconhecer pessoas até com máscara. Essa solução ela é utilizada normalmente ali, baseado na base legal do artigo 11, letra G.
Agora, se eu quiser usar para outra coisa, tipo no varejo, às vezes eles querem olhar a vitrine, saber para onde que a pessoa está olhando no produto, só estou dando um exemplo, aí não é motivo de segurança. Para outras utilizações que são mais de marketing e comercial, aí você tem que obter depois o consentimento para a utilização dessa informação. Como fazemos o trabalho, o projeto? Só para terminar, para quem quer implementar. Você faz um diagnóstico, você implementa esse kit emergencial e estabelece a governança para continuar fazendo a manutenção da lei. Vou deixar aqui no material para vocês, tá? Então, normalmente, você, para fazer o levantamento, vocês vão ter essa parte na parte da tarde, você vai ter que fazer levantamento nas áreas críticas, você tem que estabelecer um comitê com os principais gestores ali das áreas críticas de negócio. Aonde a gente trata mais dados pessoais, normalmente, numa empresa, gente? Sempre vai ter a TI, sempre vai ter alguém do RH envolvido, alguém do jurídico envolvido, alguém da área comercial e alguém do financeiro. Então, pelo menos 5 envolvidos você tem. Você fala, sempre 5, 6 pessoas entrevistadas você acaba tendo que ter, porque o núcleo pessoas, o núcleo negócios, que é o comercial, né? E o núcleo tecnologia, que trata todos os dados, e o núcleo financeiro administrativo, né? Porque vai ter contratos, vai ter fornecedores, vai ter os pagamentos, vai ter tudo isso, quer dizer, você sempre tem esses núcleos ali com grande acúmulo de dados pessoais para poder entender os fluxos, poder entender a lei. Aí você tem que implementar. Tem que implementar a documentação inicial, tem que fazer esse trabalho e depois fazer a governança. O que é mais importante priorizar de cara? A política, que tem que subir atualizada, definir quem vai ser o DPO, o encarregado, porque isso é uma exigência do 41, e tem que escrever qual é o canal de contato do encarregado na política. Pode ser um canal geral, fale LGPD, encarregado, DPO, não precisa ser pessoalíssimo, não, pode ser geral. Ajustar o clausulado de contrato, atualizar a política de RH, fazer esse aviso, né, de que tem captura de dados pessoais, ainda mais na recepção, por causa dos visitantes, iniciar a gestão de consentimento para o que eu preciso ter de consentimento, iniciar o fluxo para atender a requisição de titular com aquele protocolo que eu comentei com vocês, né, e fazer uma campanha educativa. A gente tem até uma campanha aí que a gente apoia do Instituto Start, que é uma campanha até que envolve escola, criança e adolescentes, para quem quiser conhecer, tá aí, campanhacidadaniadigital.com.br. E quem quiser saber mais, fica aqui, né, a orientação. Eu tenho livros, esse aqui é meu livro mais novo, Proteção de Dados Pessoais, a 2ª edição, que fala da lei, bem prático, é fininho, tipo livro de bolso, para poder aprender. Ele é indicado para quem quer tirar a prova de certificação. E também tem aqui um contatinho de um curso online, quem quiser fazer um curso online mais aprofundado de LGPD, é a LGPD aqui, zutec.io, né? E agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, doutora Patrícia, a gente que agradece. A gente conseguiu ver de uma forma tão simples, né, tão direta, que vem muitas mudanças por aí, mas que são tão, se a gente imaginar assim, naturais, né? A gente já devia estar fazendo dessa forma. Então, a gente agradece pela exposição dessa maneira. Temos perguntas para te passar, que eu já recebi aqui. Lembrando, pessoal, de vocês se inscreverem no nosso canal para ficarem por dentro dos próximos eventos, dos próximos assuntos que a gente vai trazer aqui, sempre para as nossas cooperativas se adequarem e se prepararem para todos esses novos desafios, ok? Doutora Patrícia, a primeira questão que nós temos aqui é no seguinte sentido: o estatuto define as regras de admissão e de desligamento de cooperados, né? Estrutura de governança, etc. Você entende que possa ser necessário alterações no estatuto social ou seria suficiente no regimento interno? Olha, eu acredito que, como a gente tem feito com instituições de ensino, a gente tem mexido no regimento. Que o regimento já seja suficiente por conta da legislação e não realmente tenha que mexer direto em estatuto, né? Até por conta de, como vocês viram ali, muitas obrigações legais com tratamento de dados pessoais, muitos dos tratamentos estão baseados em obrigações legais.
cumprimento de contrato, né? Vocês também têm a realização de assembleia, então também algumas coisas podem ser colocadas na ata de assembleia, divulgadas ali, registradas em ata, que também dá a formalidade necessária para o item de ciência, de transparência. Então, nós já fizemos algumas análises para outras instituições que são cooperativas, e na nossa percepção o regimento já seria suficiente. Perfeito. A gente tem uma questão aqui do Afonso Almeida, que é sobre home office, né, o teletrabalho. Se quem paga a internet é o funcionário, a empresa pode exigir que ele mude a senha do seu Wi-Fi? Foi muito boa a sua colocação, né? Com toda certeza, como são medidas de segurança, não estão relacionadas diretamente com quem paga ou com quem não paga, né? Mas sim com a recomendação de prevenção. Então, a partir do momento que ele está utilizando cada vez mais o ambiente doméstico, na regra do home office, você pode sim colocar essa orientação, e de que a negligência de segurança ela gera uma responsabilidade. Ele tem o direito de escolha de não seguir a orientação, mas na hora que ele foi informado que essa é a melhor prática de segurança para a prevenção de riscos de vazamento, ele vai ter, a partir do momento da ciência, né, da melhor prática, se ele não segue, ele vai ter feito um registro de conduta negligente. Como é que a gente diferencia o diligente do negligente, né? Então, só para dar um exemplo, o funcionário pode ter o carro próprio para ir e voltar do trabalho, e a empresa recomendar que você sempre coloque o seu notebook no porta-mala, ainda mais se você for almoçar no shopping, se você for almoçar em algum lugar. Não é a empresa que paga ou que comprou o carro do funcionário ou determina onde ele vai estacionar aquele carro. Mas, a partir do momento que você recomenda, numa melhor prática de segurança, que quando você se desloca e estaciona carros em locais, você deve botar o notebook no porta-mala, e ele não segue essa orientação, quando for apurado o incidente, aquilo vai demonstrar uma conduta negligente. Aí ele está sujeito a uma responsabilização por não cumprimento das recomendações da empresa. Pode até ensejar demissão por justa causa pela CLT no 482, letra B, não cumprimento de políticas da empresa. Perfeito. Chegou mais uma aqui para a gente. Numa empresa de porte médio, né? O ouvidor, ele é o profissional mais indicado para a função de DPO, ou teria que ser um profissional dedicado à gestão de tratamento de dados? Olha, eu acho que essa pergunta é muito interessante. Hoje, quando você olha um relatório que foi publicado pelo IAPP internacional, dá para ver que muitos profissionais que estão sendo indicados para assumir a posição de encarregado, de DPO, estão acabando vindo ou do jurídico, ou do compliance, ou de uma área de segurança de informação, ou de auditoria. Mas, na minha percepção, você pode indicar alguém que já tinha skills, habilidades para ser esse interlocutor para atender as funções do 41. O primeiro item que diz que é uma função do DPO é atender os titulares. E acredito que quem é ouvidor já conhece muito bem esse papel, essa atribuição, né? Então, se qualquer outro profissional da empresa, todos teriam que fazer um curso de atualização sobre a legislação, o que você precisa buscar é quem já teria mais habilidades para essas atividades que estão listadas no artigo 41. O item 1 é atender as requisições do titular, ou seja, ter que atender e responder. O item 2 é dialogar com a própria autoridade, com a ANPD. E o item 3 é disseminar entre funcionários e fornecedores o tema da proteção de dados. Então, se a gente for olhar, no artigo 5º diz que o encarregado é um canal de comunicação, né? E depois as atribuições do 41, todas praticamente são atribuições relacionadas ou à interlocução ou à fiscalização.
Então, ele acaba tendo uma sintonia, ou com a ouvidoria, ou com a auditoria, ou com o compliance, né? Quando a gente olha assim do ponto de vista das estruturas. Então, eu não vejo nenhum tipo de hierarquia assim, de quem está mais pronto, quem está menos pronto. Acho que um bom ouvidor está tão pronto quanto estaria o auditor ou estaria alguém do compliance do ponto de vista das habilidades. Perfeito. Pessoal, só lembrando que o nosso evento ele continua na parte da tarde com a palestra do Dr. Christian Groff, e outras questões que já foram levantadas aqui pelo chat vão ser abordadas na palestra dele. Então, continuem com a gente de tarde, porque muitas das suas dúvidas podem ser sanadas com ele, ok? O Mário Ramires mandou aqui a seguinte questão: quais os impactos dos dados estarem sendo armazenados em nuvem, em servidores espalhados pelo mundo? Ô, Mário, essa é uma ótima pergunta, né? Que a gente sabe aquele princípio de que o ideal da nuvem é não ter a territorialidade, né? Poder estar em qualquer lugar e de qualquer lugar. Esse é um dos motivos pelos quais, hoje, na política de privacidade e proteção de dados, já é colocada uma cláusula de que há a possibilidade da transferência internacional de dados pelo uso de recursos de nuvem. Então, já é feito esse aviso, né? Para deixar claro para o titular desta possibilidade. Então, você tem dois impactos. Um, de arrumação, de ajuste, para que haja essa ciência de que tem a transferência internacional de dados pelo uso dos recursos de nuvem. Dois, é o contrato. O contrato com esse fornecedor de cloud, de nuvem, que ele é um operador, ele não é um controlador, ele é operador. Esses contratos têm sido atualizados para que conste cláusulas específicas de proteção de dados pessoais, ou a consulta a esse operador para que ele entregue uma declaração de conformidade à lei já vigente de proteção de dados pessoais brasileira. Porque até a nossa lei entrar em vigor, se a gente mandasse um pedido de que ele fizesse uma declaração formal de conformidade com a lei brasileira, o que se respondia, ou eles respondiam, é que a lei ainda não estava vigorando. Mas como a lei agora está vigorando, então o que as instituições têm feito como impacto é solicitar essa declaração de conformidade ou solicitar numa nova renovação de contrato a inserção do clausulado de proteção de dados pessoais específico. Perfeito. Em razão do nosso tempo, eu vou fazer mais uma questão para a doutora Patrícia, tá? Mas, lembrando que de tarde a gente continua. Sou dirigente de uma cooperativa odontológica e também sócia de uma clínica veterinária. Como fica essa lei em relação ao animal e seu tutor? Se aplica? Que pergunta boa, né? Acho tão interessante, acho que estão todos muito atentos, muito participativos. Parabéns aí pela audiência, né? Bem, a lei não vai alcançar os dados do animal em si. Então, quando você abre a ficha, né, com o nome do animal, né, ele próprio não. E seus dados, né? Então, o nome do animal, os dados, peso, tamanho, características, a foto do animal, isso a lei não abrange. Mas quando você vai para o responsável do animal, né, o responsável legal, o dono do animal, então, esse animal pertence a Patrícia, seu telefone, seu e-mail, né, com os dados de contato, aí sim, nessa ficha de cadastro, isso se torna um dado pessoal. Ela tem um cadastro de dados pessoais pelo responsável do animal. Esse titular, dono, né, responsável do animal, você passa a ter dados pessoais aplicáveis ali. Então, sim, você pode dizer que para a clínica de pet, na hora de você começar o cadastro, claro que você está baseado no cumprimento de um contrato, né, que é um contrato de prestação de serviço, de atendimento clínico, atendimento médico do animal. Você vai apresentar uma fichinha, né, ela pode ser tanto digital na hora ali do speech, como pode ser em papel, na hora que a pessoa preenche naquele papelzinho, ele vai ter que ter um rodapé, né, conforme a nova legislação de proteção de dados pessoais, né? Acesse, você pode tanto direcionar para acessar a política no site, como você pode já deixá-la ali disposta no balcão,
como você pode escrever, né? Utilizaremos os dados que estão sendo coletados para fins de cadastro para cumprimento do contrato de atendimento médico, né, do animal. Então, seria, assim, uma forma bem objetiva para tratar, mas você tem que fazer o aviso, né? Então, essa é uma legislação que o que ela exige é que você evidencie que você avisou que vai tratar os dados pessoais para aquela finalidade. No caso, uma finalidade cadastral para o cumprimento daquela relação de contrato. Perfeito. Pegadinha do malandro, a gente tem mais uma. O bom de lidar com gente que responde rápido e objetivo é isso, é que dá tempo de mais uma. Doutora Patrícia, sobre a questão do registro de atas na junta comercial, quais cuidados deverão ser observados relativos ao cumprimento da LGPD? Por enquanto, eu acredito que muitos desses órgãos também estão se adequando, né, à LGPD. E hoje a ata ela é completa, né? Ela tem todos os dados ali, né? Você abre a ata, tá? Você tem os participantes, você tem nome, você tem o CPF, né? Você tem todos esses dados, porque você precisa cumprir com isso. Eu estava até numa conversa com pessoas integrantes do Ministério Público, e a gente estava comentando sobre isso. Coisas que são publicadas no Diário Oficial também, sai completo, quando uma pessoa é empossada, sai todos esses dados completos, né? Ainda não existe uma orientação para sair anonimizado, ou seja, para sair assim, só 3 dígitos do CPF, só um pedacinho do nome, e nem nada nesse sentido. Então, na minha visão, como você está tendo que levar um registro a um órgão, né? Então, você está levando na junta, esse registro que você leva tem que ser o documento completo. O que vai acontecer é que, quando a junta depois torna acessível esse documento, visualizável, caberá a eles aplicar algum tipo de anonimização para atender a LGPD ou de alguma maneira enxergarem se isso vai ser feito assim ou não. E não adianta, para aqueles que estão em obrigações legais, o objetivo, tanto do registro e depois da publicização, tem a ver também com o cumprimento de obrigações legais. Mas é uma lei que fala de minimização, ou seja, só tratar o dado minimamente necessário para cumprir com aquela finalidade. A finalidade é a identificação clara do responsável, que estava presente, que estava relacionado, que tinha poderes para estar e votar, né? Quer dizer, esta é a questão, né? Por enquanto, a gente vai ter que esperar uma orientação que saia da própria junta. Enquanto isso, não tem o que fazer, porque se você apresentar para a junta algo cheio de xizinhos, talvez a junta retorne dizendo: não vou registrar essa ata cheia de xizinhos, por mais que a gente diga que está atendendo a LGPD. Por enquanto, temos que continuar mantendo os documentos com a formalidade que eles já tinham tradicional e aguardar que seja a junta que traga a anonimização. E é quando a ANPD, gente, começar a operar, pena que ela não estava operando enquanto que a lei estava no período de transição, é normal que esse órgão, que é uma autoridade nova, receba consultas públicas. E as outras autoridades, uma junta, tem várias autoridades que elas próprias querem fazer consulta para a ANPD para saber como elas vão regularizar os seus procedimentos junto ao cidadão, junto à população e assim por diante. Então, por isso que a gente ainda vai estar num período de adaptação pós-entrada em vigor. Maravilha, doutora Patrícia, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. A gente acompanhou pelo chat, que foi extremamente produtivo, né? O assunto rende realmente muitas dúvidas, muitas questões, então a gente agradece pela sua participação, pela sua explicação. Fica aqui, pessoal, o convite novamente para estarmos todos juntos a partir das 14h30, 2h30 da tarde, aqui no canal do Sistema OCB no YouTube. O link com a apresentação da doutora Patrícia, que ela disponibilizou para nós, vai ficar aqui no chat. Então, se você quiser assistir essa apresentação depois, outras vezes, o link vai permanecer aqui para vocês terem acesso a esse PDF que ela disponibilizou. A partir das 14h30, estaremos com o advogado Christian Groff,
tratando das medidas emergenciais, né? Aqueles 10 passos, assim, o top 10 para já implementar a LGPD com segurança, tudo certinho. Renato, eu sei que não estava previsto, sei que você vai estar com a gente de tarde também, mas se você quiser dar um alô, nosso evento está dividido em duas partes muito diferentes, né? Foi o alinhamento conceitual agora e a prática de tarde. Então, se você quiser dar um alô para o pessoal, a gente vai adorar. Obrigado, Gi. Bom dia, pessoal. Doutora Patrícia, parabéns. Muito obrigado. É o registro nosso do agradecimento. Obrigada. A sua competência, o seu jeito de transmitir com muita clareza, com muita didática, eu tenho certeza que instruiu muito a todos nós, todos os participantes. E a importância desse processo, como muito bem iniciou o presidente Márcio, e a senhora discorrendo todas as responsabilidades e tudo mais nesse contexto todo. Uma questão que diz um pouco essa última pergunta que veio contigo, que é a questão do registro dos documentos de junta comercial das cooperativas. No nosso caso, temos as questões das listas de presença das organizações estaduais que aplicam cursos e programas de educação, tem as famosas listas de presença, onde tem ali a caracterização de dados pessoais. E nós somos sujeitos, enquanto SESCOP, a unidade nacional e as organizações, as unidades estaduais, a prestação de contas junto à CGU e TCU. Então, é mais ou menos essa analogia que você fez com relação aí à junta comercial. Nós vamos ter que fazer uma adaptação, talvez chegar lá na frente, o órgão vai ter que anonimizar os dados, porque nós temos a obrigação das prestações de contas nessa aplicação dos programas e tudo mais. Mas é um desafio grande, parabéns com toda essa instrução sua, a responsabilidade que cabe a cada dirigente de cooperativa, a cada dirigente e colegas das organizações estaduais e nós pela unidade nacional. Estamos empenhados aí no cumprimento fiel a essa legislação, é uma complexidade, e a questão de educação, de nos aculturarmos e fazermos uma boa governança e gestão desse processo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Bom almoço a todos. À tarde retomamos 14h30, né, Gi? Exato, às 14h30 estaremos aqui. Lembrando, então, pessoal, que o link da apresentação está no nosso chat e também o link para o perfil do LinkedIn da doutora Patrícia. Então, se vocês quiserem ter mais informações, entrarem em contato, acessem aqui no chat o LinkedIn da doutora Patrícia. Obrigada, Renato, a todos que estiveram com a gente até agora e mais tarde a gente se encontra. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado. Tchau, obrigada. Valeu, Patrícia. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, Ana.